Olá, boa tarde. Fraternidade sem fronteiras. A expressão é tema para o Congresso Missionário que terá lugar em Lisboa a 14 e 15 de outubro. Connosco está o Padre Adelino Ascenso, Superior-Geral da Sociedade Missionária da Boa Nova. Obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Um congresso missionário com este tema, o que é que se pretende, desde já, e logo à partida, com a organização de um congresso que tem no centro, no fulcro, a atividade missionária da Igreja? Ora, muito boa tarde. Dizia-me alguém recentemente que o tema da fraternidade sem fronteiras, de portas abertas e janelas escancaradas, e o diálogo interreligioso e intercultural são temas incontornáveis e necessários, embora sempre adiados. Isto deixou-me pensativo. Eu talvez não seja tão pessimista, porque eu penso que há algumas atividades, alguns eventos que têm tido lugar, principalmente no que diz respeito ao diálogo interreligioso e ao diálogo intercultural. A missão em si terá que passar por aí. Pelo diálogo sem fronteiras. Quando eu digo diálogo sem fronteiras, eu imagino o diálogo principalmente em três focos, digamos, três portais importantes, que é o diálogo interreligioso, e quando digo diálogo interreligioso, refiro-me ao diálogo entre os membros de diversas religiões, não o diálogo abstrato entre religiões, mas o diálogo concreto entre pessoas de diferentes religiões. E o Papa Francisco tem-nos mostrado que isso é um caminho incontornável. Depois, o outro portal é o diálogo com os indiferentes. Nós não podemos descartar essa necessidade, o diálogo com os indiferentes. E isso é mais difícil, mas temos que procurar linguagens para que eles deixem de ser indiferentes, para que nos alimentemos mutuamente. E o terceiro portal é naturalmente o diálogo com a cultura, que é fundamental. É o resultado, esta sensibilidade que irá estar presente também, esta aposta neste Congresso Missionário, resulta de uma sensibilidade trabalhada ao longo de centenas de anos de atividade missionária da Igreja, porque à partida pode parecer um bocadinho, digamos, muito inovador, porque que em parte para um território longínquo, para uma cultura muito diferente, para propor também uma religião diferente da que é praticada nesse local, à partida tem todos os ingredientes para ser algo que vai entrar em choque, que vai fazer um certo proselitismo, agitar um bocadinho a realidade daquele lugar. Isto também aconteceu na atividade da missionária, mas há toda uma cultura muito diferente e já da longa data naquele que é o papel e a forma de trabalhar do missionário junto no terreno. Sim, o missionário não pode ir diretamente para converter. O missionário deve ir para acompanhar as pessoas. E para acompanhar é necessário entrar na cultura. Eu gosto muito de um termo japonês, naturalmente, tinha que ser um termo japonês. Claro, teve muito tempo e trabalhou no Japão. Que é um termo que define muito bem o que é enculturação. Eles também usam enculturation do inglês. Mas há um termo que é bunkanai kaika, que significa florescer dentro da cultura. Este florescer dentro da cultura é precisamente o processo de enculturação que nós somos convidados, ou no qual nós somos convidados a entrar. Não com tendências proselitistas, mas sim com um coração aberto, como eu dizia, as portas abertas, janelas escancaradas, aberto ao diferente. E a partir daí, juntos, podemos trilhar um caminho. E depois, naturalmente, se as pessoas quiserem aderir ao cristianismo, neste caso, naturalmente nós não fechamos as portas. As portas estão abertas não para que eles saiam, mas para que eles entrem. Entrem tranquilamente, serenamente, sem pressões. É um partir e chegar a algum lugar com uma atitude
Para aprender também, não apenas para ensinar. Ah, sim. Escutar, escutar, escutar e aprender. Porque se nós vamos com a intenção de ensinar aquilo, naturalmente, nós, se vivemos com paixão a nossa fé, nós transmitimos isso através do nosso testemunho, através da nossa paixão, através da nossa forma de agir. E não é necessário palavras. Mas nós temos que, apesar de, e é bom que estejamos muito convictos da nossa fé, é fundamental para o diálogo, é fundamental que estejamos convictos da nossa fé, mas temos que estar abertos a esse diferente. E para isso é necessário exercitarmos permanentemente a escuta e a aprendizagem. De alguma forma, aquilo que está, os desafios inerentes a concretamente este Congresso Missionário, a experiência desta fraternidade sem fronteiras, deste diálogo que é necessário construir, experimentou-o muito nesta sua experiência missionária no Japão? Experimentei-o muito e talvez seja por isso que eu sou missionário como sou. Cada um é moldado conforme as experiências que vai tendo. A Igreja no Japão é uma minoria, quase poderia dizer-se, irrisória. É uma percentagem mínima da população. Mas é o tal fermento. E é o fermento que acompanha. Eu uma vez estava num painel, num congresso de diálogo interreligioso e fui interpelado por que equivale ao abade do budismo esotérico japonês. E ele fez-me duas perguntas. A primeira era sobre o que é que eu achava da religiosidade japonesa e a segunda pergunta era se eu não estaria no Japão para converter. E esta pergunta, naturalmente, levou-me a responder imediatamente à segunda, antes de responder à primeira, dizendo que eu não estava para converter, eu estava para acompanhar. Este acompanhar, naturalmente, moldou a minha forma de ser missionário. O proselitismo pode provocar crispações e afastamento, pode criar repulsa. Ou seja, pelo que percebo, a forma mais eficaz de anúncio e de tocar o coração do outro, que até pode ter sensibilidades muito diferentes da minha, é pela força do testemunho, de quem eu sou, do como eu faço, de como eu me relaciono com os outros, muito mais do que pela palavra, pelo discurso que eu tenho. Exatamente. Dizia-me uma vez um paroquiano, eu disse-lhe, olha, eu estou um pouco preocupado porque não sei se as pessoas entendem o que eu procuro transmitir na homilia, e ele disse, padre, não se preocupe tanto com aquilo que diz, preocupe-se com a forma como diz. Aqui está o testemunho. Portanto, a forma, se nós transmitimos uma mensagem com paixão, esse é o testemunho da paixão, e nós só podemos ser verdadeiramente discípulos missionários se somos apaixonados. Se isso realmente nos queima cá por dentro de tal forma que nós não podemos calar. Dia 14 e 15 de outubro, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, no Auditório Cardeal Medeiros, haverá então este congresso missionário. Porquê? Porque um congresso, uma oportunidade de encontro e de reunião e de reflexão neste lugar tão central, desde logo também para que venham o mais possível, não é, de participantes. Sim, eu referia há pouco aqueles três portais e nós queremos, de facto, com este congresso, interpelar muito esses três portais. Portanto, o diálogo interreligioso entre as pessoas de diversas religiões, o diálogo intercultural, naturalmente, o diálogo com os indiferentes e o diálogo com a cultura. Tudo está incluído nesses três portais, nesses três portais de entrada. Nós gostaríamos que este congresso não fosse um ponto de chegada, porque se for um ponto de chegada,
pode ser um evento muito interessante, sim senhor, mas acabou. Não, nós gostaríamos que fosse um ponto de partida. E foi com essa intenção que nós começámos a pensar o Congresso já há cerca de 3 anos, é esta parte. Tínhamos pensado organizá-lo em 2021 para não colidir com a Jornada Mundial da Juventude. Depois, devido à pandemia, a Jornada Mundial da Juventude foi adiada para 2023 e nós adiámos a realização do Congresso para 2022. E gostaríamos, e por isso é que é uma parceria entre a Conferência Episcopal Portuguesa, a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, os IMAG, os Institutos Missionários Adjuntos, que por si já fazem parte da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal e as Obras Missionárias Pontifícias, para englobar toda a Igreja em Portugal. Nós gostaríamos que a Igreja sentisse a efervescência da necessidade deste diálogo intercultural e interreligioso. Há aqui este é um congresso que não é apenas para missionários. De forma nenhuma. Naturalmente, não descartamos os missionários e gostaríamos que os missionários participassem. Os missionários, naturalmente aqueles que... Todos nós somos missionários, no fundo. Todos nós, batizados, somos missionários. Mas gostaríamos também que participassem membros de outras religiões, assim como os tais indiferentes, os descontentes, os que se consideram agnósticos, porque o agnóstico procura, ou os que se consideram ateus, porque a Fraternidade Sem Fronteiras está precisamente nessa base mais antropológica que se entrecruza com todos os seres humanos. Portanto, nós gostaríamos que não houvesse restrições. Por isso, não é só para cristãos, não é só para missionários, é para todos aqueles, os homens e as mulheres de boa vontade, que queiram participar e que estejam interessados realmente nesta Fraternidade Sem Fronteiras. A diversidade religiosa estará presente também naqueles que por ali desenvolverão as suas reflexões. Ao fim e ao cabo, estas vertentes da religião, da cultura, irão inspirar também as intervenções do programa deste Congresso. Sim, sim. Sim, e como eu dizia, portanto, no Congresso temos 6 conferências e 2 painéis, são 2 dias, 14 e 15 de outubro, portanto, sexta e sábado, e começamos precisamente com o cardeal Miguel Ángel Ayuso Huicho, com o tema Fraternidade Sem Fronteiras e o documento de Abu Dhabi. Portanto, esse é o ponto de partida para o Congresso. Depois teremos a Fraternidade na Cultura do Diálogo, pela professora Maria Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica. E depois, na tarde do primeiro dia, temos o primeiro painel de diálogo interreligioso, perspectivas da Fraternidade Sem Fronteiras, Islamismo, Judaísmo e Cristianismo. Finalmente, o primeiro dia termina com uma conferência proferida pelo Dr. Guilherme de Oliveira Martins, a fraternidade na política, na economia e no modelo social. O segundo dia tem um momento musical, pelo Rão Quiau, começa precisamente com um momento musical, porque a música também faz parte do diálogo. Depois, a Fraternidade e Missão, por Dom José Ornelas Carvalho, Bispo de Leiria Fátima e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Depois teremos a doutora Viana de Vallascar Palanca, Fraternidade no Diálogo Intercultural e Interreligioso, que é a sua área. Perspectivas, na tarde do segundo dia, o segundo painel, Perspectivas da Fraternidade Sem Fronteiras, Hinduísmo, Budismo e Catolicismo, Cristianismo na vertente católica. Finalmente, o Congresso terminará com uma conferência proferida pelo cardeal José Tolentino Mendonça, a Fraternidade e a Reconstrução da Esperança. Estas apostas que referiu, nomeadamente a dimensão do diálogo com as religiões, com os indiferentes, com a cultura, também o dizem na apresentação deste congresso que o que importa mesmo, no fim de tudo, é o diálogo com pessoas concretas. Não estamos aqui a abordar questões teóricas, filosóficas, vagas.
o importante mesmo é entrar em comunicação e concretizar este diálogo com rostos, com pessoas, com histórias de vida concretas. Sim. Eu, quando falo no diálogo interreligioso, recorro sempre àquele documento de 1991, de Diálogo e Anúncio, que o documento refere 4 formas de diálogo. É o diálogo da vida, o diálogo da colaboração mútua, o diálogo de intercâmbios teológicos, e o diálogo da experiência religiosa. Eu aqui acrescentaria uma 5ª forma de diálogo, é a peregrinação aos lugares de culto das diversas religiões. Mas estas formas de diálogo só existem se houver diálogo entre as pessoas concretas. Porque um diálogo abstrato entre as religiões não resultará. Terá que ser um diálogo entre pessoas. O Papa Francisco tem-nos mostrado isso, ainda recentemente no Cazaquistão. Ele tem sido um incansável no que diz respeito a este diálogo concreto entre pessoas. E é esse diálogo alimentados ou alentados pelo exemplo do Papa Francisco, nós gostaríamos, repito, que este Congresso fosse um ponto de partida também para o diálogo entre pessoas, para desenvolvermos essa fraternidade. Disse há pouco que não queria que o Congresso fosse um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Temos aqui também nesta inspiração do documento de Abu Dhabi um estilo novo de ser igreja, um estilo novo de ser missionário, de dar continuidade a uma tradição tão longa da igreja, que é esta do anúncio, mas um anúncio que se faz na compreensão de quem o outro é, da sua realidade, na interação com ele. Exatamente. O Papa Francisco refere, na questão do diálogo, ele diz que o diálogo, no encontro com a imensa variedade de religiões, deve adotar sempre a cultura do diálogo como caminho, a colaboração como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. Isto disse o Papa Francisco na Fratelli Tutti. E é aí, precisamente, é dessa fonte também que nós queremos beber. Eu já referia que só podemos dialogar, quando se fala agora em diálogo interreligioso, só podemos partir para o diálogo se nós estamos verdadeiramente convictos da nossa fé. O diálogo não é entrar num sincretismo imaturo. Não se trata disso. Nem se trata de tentar converter o outro à minha religião. É uma forma de caminharmos juntos. Caminharmos juntos. Porque é juntos que se constroem os sonhos, diz também o Papa Francisco. É também uma oportunidade para envolver os jovens, digo eu, porque eles hoje estão muito ativos no voluntariado missionário, são presenças constantes a trabalhar por alguns períodos de tempo junto de presenças missionárias em diversos territórios. Esta é também uma atitude que eles terão que levar consigo, não apenas quando participam nestas iniciativas, mas também depois quando regressam e constroem aqui também uma sociedade de futuro. Sem dúvida, sem dúvida. Nós gostaríamos muito que este congresso fosse também um estímulo para os jovens, porque os jovens, naturalmente, são os sonhadores principais, são os sonhadores rebeldes. Ainda recentemente eu estava numa sessão cultural e fizeram uma pergunta sobre os jovens. E eu penso que os jovens são rebeldes e nós temos que entender a sua rebeldia. Um jovem tem que ser rebelde e tem que ser um sonhador. E eu acredito muito que a juventude está sedenta de fraternidade. Não descuremos a necessidade que a juventude tem de genuinidade, do testemunho genuíno. Porque se nós não transmitirmos um testemunho genuíno, os jovens dão-se logo conta.
Por isso, volto ao princípio. Nós gostaríamos muito que este congresso fosse alento para os jovens que partem e para os jovens que regressam. E como é que as pessoas se podem inscrever e participar neste congresso? Há um link onde estão as informações necessárias e onde está também a ficha de inscrição, assim como o cartaz e o desdobrável. O link é www.conferenciaepiscopal.pt/Congresso Missio 22. Fica este desafio, quando nos escutam também, para que se envolvam e participem neste desafio. Era importante que não tivessem apenas as congregações missionárias. Sem dúvida. Neste momento já há algumas centenas de inscrições. As inscrições são presenciais ou online. Portanto, quando se faz a inscrição, há essa opção. Porque o congresso também será transmitido via stream. Exatamente. Portanto, há as duas modalidades. É gratuito. Já recebi alguns e-mails perguntando, é gratuito, que é um serviço que nós, como Igreja Católica, gostaríamos de apresentar. Por isso é gratuito. Depois, naturalmente, para a participação presencial há um número limitado, é o número do auditório. Exato. E daí é importante estar atento e visitar este endereço da Conferência Episcopal Portuguesa e lá, rapidamente, quanto antes, fazer então esta inscrição. Padre Adelino Ascenso, muito obrigado por esta partilha. Ficamos a aguardar então este congresso e certamente a Agência Eclésia acompanhará de perto tudo o que ali acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado também. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.